Criança chorando e cachorro latindo pra história do Pedrinho, gente. Bom, alguma coisa o Pedrinho tinha que me dar, além de 2 anos de terapia, né? No caso, esse engajamento de milhões aqui. Parei na parte que ele ressurgiu das cinzas, né? Logo depois que eu terminei o meu relacionamento. E ele respondeu um story meu. A gente conversou bastante naquele dia. Ele, coincidentemente, tinha terminado o noivado dele uns 2 meses antes de mim. Uns 2, 3 meses antes do meu relacionamento. Então, praticamente, nosso relacionamento durou a mesma coisa. Porque ele começou a namorar uns 2, 3 meses depois que eu comecei. E terminou uns meses antes que eu terminei. Então, não vou negar. Passou pela minha cabeça, tipo, gente, será que é o destino? Enfim, conversamos horrores, né, sobre isso, sobre a vida nesses últimos 4 anos, como que tava a vida dele, onde que ele tava morando, né? E a menina que ele namorou, que ele noivou, era daqui. Então, ele contou que morou muito tempo aqui, mas que tinha um tempo que ele tava morando lá no estado dele. Vivências, né? Contei da minha vida, ele contou da dele, esses negócios assim. Ia comentar com ele que eu nunca mais tinha visto nada dele, né? Nenhuma postagem, nem nada. Ele confirmou pra mim que ele tinha trocado de Instagram, que ele tinha perdido acesso àquela conta antiga. E por isso eu nunca mais vi nada a respeito. E ficou conversando por alguns dias ali. Foi muito legal reviver, né? Quando a gente se conheceu, a gente conversava bastante sobre aquele dia. Cheguei a mandar algumas fotos que eu tinha daquele dia pra ele e tudo mais. E foi muito recíproco, realmente, a sensação dos dois naquele dia, sabe? Ele contou pra mim a versão dele, eu contei a minha versão pra ele. E foi muito engraçado reviver tudo isso, assim. Eu senti aquele frio na barriga de novo. Aquela conexão que a gente tinha sentido de novo, falando sobre esse assunto, sabe? Isso, obviamente, aproximou muito a gente. Ficamos conversando alguns dias, assim, e foi muito legal. Porém, gente, não tinha nem como a gente se ver, né? Por mais que aquele papo tava super da hora, era muito legal reviver aquilo de novo. A gente não tinha como se ver, porque não sei se por conta do término do noivado dele ou por algum outro motivo, ele voltou pro estado dele. Ficou muito longe, porém, mais nada que impedisse a gente de continuar se falando. Então a gente conversava sobre o dia juntos, né? Então ele trabalhava, mandava foto no trabalho, vídeo no trabalho, eu mandava foto em casa, que eu tava fazendo, do meu dia a dia, né? Até porque eu tava num processo de adaptação, tinha voltado recentemente pra casa da minha mãe. Inclusive, nessa de voltar pra casa da minha mãe, a gente tava dando uma repaginada aqui em casa, reformando a casa, pintando parede, colando papel de parede. E ele tinha uma empresa de reforma. E aí foi pedir algumas dicas pra ele, né? Com relação a rebocar a parede e passar massa corrida, porque eu tinha que comprar os equipamentos. E ele, na época, ele chegou até a oferecer um funcionário dele pra mim, né? Porque ele tinha uma empresa lá no estado dele, porém ele tinha alguns funcionários aqui na cidade do lado, né? Então ele chegou a falar, tipo, meu, você não quer que eu mande um funcionário meu pra ir aí, pra pintar pra vocês e tal? Não, não, não. Tipo assim, para com isso, que eu tô apaixonando. Se eu não me engano, eu cheguei até a falar pra ele, tipo, não, a gente não vai ter condição de pagar um pintor agora, não sei o quê. E ele, tipo, não, mas ninguém falou de pagar nada. Ai,